Tem uma notícia que certamente você já acompanhou em outros carnavais, mas é importante bater nessa tecla para que a gente avance ainda mais. Nosso estado é referência na doação de órgãos do Brasil, né? Fato, neste ano foram mais de 700 doados. E uma simples resposta sim pode salvar uma série de pessoas. Vamos ver aqui. Quem olha Pedro, morador de Palhoça, hoje aos 34 anos, levando uma vida normal, não imagina por tudo que ele passou. Antes de contar a própria história na internet, ele descobriu a diabetes, com apenas 11 anos de idade. De lá para cá, passou por muitas sessões de hemodiálise e então por um transplante duplo, de rins e pâncreas. Foram 4 meses de espera pelos novos órgãos e 9 tentativas de compatibilidade, até que na tentativa número 10, finalmente aconteceu. Eu cheguei na minha fase adulto com bastante complicações. E em 2017 eu precisei então entrar para hemodiálise, onde eu tive aí um diagnóstico de falência dos meus rins. Eu fiquei doente renal, né, e aí eu precisei então entrar para essa hemodiálise. Na época da cirurgia, Pedro tinha 31 anos de idade. O seu doador, 28. A legislação brasileira não permite que o nome de quem doa seja divulgado pelos órgãos de saúde. Mas o que se sabe é que a decisão de uma família, em um momento muito delicado, mudou uma vida. Eu imagino que ali no leito da morte dele, um tamanho de sofrimento enorme, e ela ao mesmo tempo, né, ela junto com a família, decidiram prolongar a vida de outra pessoa. Então assim, essa outra pessoa foi eu. Falar que uma resposta muda vidas pode parecer exagero, mas é por causa de tantas respostas, sim, que ao longo da história, Santa Catarina foi palco de milhares de cirurgias que transplantaram muito mais do que órgãos, mas uma nova vida a quem precisava. Em Santa Catarina, de janeiro a agosto deste ano, foram mais de 320 transplantes de córneas, 121 de esclera, 94 de rim e 60 de fígado. E é justamente por este órgão que a Rosângela, de 41 anos, está à espera. Ela tem insuficiência hepática e faz tratamento há 4 anos. Mas há 4 meses descobriu que a medicação não está mais fazendo efeito. Quando eu descobri do transplante, eu tive que passar por toda a equipe médica, por todos os médicos de cada especialidade do hospital. E eu fui muito bem acolhida, eu fui muito bem informada, todos conversavam comigo e isso foi me trazendo uma grande confiança. O certo medo que eu tinha sumiu, porque a equipe me mostrou que não era assim o que a gente via. A fila de espera exige paciência para suportar uma dor que é compartilhada por muitas pessoas. Em todo o estado, são 1.224 vidas à espera de um novo órgão. E o recado é de quem aguarda ansiosamente. Converse com a família, pesquise, procure saber. É muito importante isso. Para mim, para as crianças que estão na fila, para os homens, para as mulheres. Seja um doador. Salve vidas, doe vidas. O pedido é o mesmo de quem já foi presenteado com uma nova chance de viver. Somente a sua família é que vai dar voz a esse ato tão nobre, a esse desejo tão lindo que é de amor ao próximo, que é poder salvar a vida de alguém que muitas vezes a gente nem conhece, e somente eles que vão então poder dizer sim por você. Então seja para quem for, seja um doador. É uma decisão muitas vezes complexa de ser tomada. Sim, isso é um fato, né? Mas sem dúvida alguma um caminho muito sábio a ser seguido, né? Também há as questões religiosas e outros pontos que a gente vai falar já já. Mas para a gente entender melhor, onde é que estão os dados? Vamos colocar aqui no telão, né? Veja só, eles ficam lá escondidinhos, né? A gente vai mostrar como é que está a realidade aqui em Santa Catarina agora, neste momento. Doações realizadas em 2021 até o dia de hoje
foram 718. Na fila, veja, há 1.224 pessoas agora, no final do mês de setembro. Maiores demandas são de córnea, um total de necessidade neste instante de 504, e de rim, 463. São números altos, né? E que puxam mais uma vez o debate para um assunto tão importante. Vamos continuar falando sobre ele agora ao vivo. O Hospital Unimed aqui da Grande Florianópolis, por exemplo, faz um trabalho muito intenso nesse sentido, né? É uma das instituições credenciadas pelo SC Implantes, que é a Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, e realiza e capta diversos órgãos. Vamos conversar ao vivo com o diretor técnico do Hospital Unimed, o doutor Gabriel Gustavo Longo, que está com a gente aqui pela internet e vai trazer uma série de esclarecimentos. Doutor, obrigado por estar com a gente. Antes de mais nada, a falta de conhecimento ainda é a maior barreira? Ou existem outros fatores que têm interferido muito para a gente poder acelerar esse processo, que foi até diminuído por conta das ações da pandemia, né? Sim, em primeiro lugar, boa tarde, Polito, boa tarde, espectadores. Obrigado pela oportunidade para poder contribuir um pouco mais com informações sobre um tema tão relevante, né? Que, como a campanha mesmo acaba muitas vezes trazendo uma decisão, ela pode salvar vidas, né? Mais de uma, porque uma pessoa que realiza doação de órgãos, ela pode salvar a vida de mais de uma, duas, três, até quatro pessoas simultaneamente. Bom, com certeza a gente teve um impacto por causa da pandemia, né, do efeito da pandemia sobre o sistema hospitalar, principalmente. Então, com uma redução na captação e na realização de transplantes de órgãos e tecidos, né, mas uma barreira independente da pandemia, da situação da pandemia, ainda é, sim, o grau de informação das pessoas sobre o processo, né, sobre a determinação da inviabilidade, né, ou da morte encefálica, que é a morte do cérebro, né, que é um processo irreversível, né, e quando ele acontece, realmente, a partir daquele momento já se declara o óbito daquela pessoa. Na situação da Covid, especificamente, inviabilizou também, não só por conta dos hospitais mais abarrotados e todo o trabalho que vocês ainda estão tendo, mas essencialmente porque não podiam doar a partir do momento que essas pessoas estivessem contaminadas, né? Isso aí foi um complicador tremendo. O último dado que eu vi, cerca de 35% de impacto direto na redução de doações, é um número bem expressivo. Mas também me chama a atenção outros dados que eu vi em outros momentos, quando vocês param para fazer análises frias e demonstram que efetivamente a doação, quando a pessoa está viva, a doação em vida ainda é muito pequena. Pode ser ampliada, mas isso depende de um trabalho de conscientização muito intenso. Por exemplo, transplante renal, né, doutor? Córneas, enfim, não sei. Sim, Rafael, isso é um aspecto importante, porque a doação em vida, ela tem uma complexidade grande, né? Você realmente está retirando um órgão de uma pessoa saudável para implantar aquele órgão ou parte dele numa pessoa que está necessitando. Claro que existe toda uma situação que tem que ser bem avaliada, e hoje a medicina já tem todos os meios necessários para isso, de compatibilidade entre doador e receptor, mas esse trabalho, principalmente da doação em vida, né, ele é um trabalho que ele é mais focado nas equipes que estão assistindo esses pacientes, porque essa proposta vai vir no momento em que aquele paciente está necessitando e que existe alguém da sua família ou compatível, né, do ponto de vista imunológico com ele, que pode trazer essa doação. Então, essa abordagem acaba sendo mais direta e muito vinculada às equipes de saúde que estão assistindo aquele paciente que pode precisar de um órgão e que pode vir de um doador vivo, né. Agora, de qualquer forma, a campanha institucional da Comissão Nacional de Transplantes, ela precisa sim, e ela faz isso, ela aborda os dois aspectos, né, doação a partir de doador vivo e a doação a partir de doador cadáver, né, o doador já falecido, com a morte cerebral, como eu falei, já confirmada. Então, a campanha ela tem que ser de conscientização de que esse processo realmente é um processo que hoje já está muito bem regulamentado, né, a determinação, como eu falei, da morte encefálica, ela tem critérios muito rígidos, né, e que não há como não cumprir esses critérios para chegar nessa conclusão, e daí sim trazer essa informação para a família, né, e a doação, o transplante de órgãos a partir de doadores vivos, esse
também precisa de uma conscientização das pessoas saberem que elas podem sim ajudar, mas esse depende muito mais da interação entre a equipe que está assistindo aquele paciente que vai precisar do órgão, e aí os seus prováveis, os candidatos a doar esse órgão para aquela pessoa. Perfeito. Doutor, na prática, como é que funciona? Porque por mais que eu diga, eu sou doador, se a minha família na hora H não assina o papel, não consegue. Exato. Na legislação atual, a dependência da doação, né, de órgãos, do aceite, né, e para que a doação aconteça depois de todo esse processo de determinação da morte encefálica, depois que esse processo já esteja confirmado, encerrado, e aí sim vem a abordagem, a determinação se vai acontecer a doação ou não é exclusiva da família ou do responsável legal, né, por aquele paciente. Então, não adianta eu ter deixado alguma manifestação por escrito ainda em vida, se eu não conscientizei minha família de que essa era a minha vontade. Então, hoje, na legislação atual que nós temos, a única informação que vai determinar, né, se vai acontecer a doação dos órgãos daquele paciente que foi a óbito, é a confirmação vinda diretamente dos seus familiares ou responsáveis legais. É a única forma. Mais uma última dúvida, doutor, para que a gente possa ir em direção ao final da entrevista. Como é que está a nossa estrutura hoje em nível Brasil, né? Estamos bem? Precisa melhorar alguma coisa no aspecto de deslocamento? Tá legal? Santa Catarina está dando banho? Precisa aprimorar? O que exatamente nós temos que correr atrás? Então, ótima pergunta e ótima colocação. Santa Catarina é um dos estados que tem os melhores índices, né, como vocês já estavam apresentando aí na matéria, dentro do Brasil, comparando com outros estados, em relação à maior parte dos transplantes, tá? Nós temos desempenho muito bom no índice de aceite, de doação, né, por parte de famílias, na captação dos órgãos e na realização desses transplantes. Nós temos alguns centros aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville, onde nós temos os transplantes ocorrendo de uma forma, como eu falei, com um desempenho muito bom, né, em termos de número e possibilidade de atendimento das pessoas que estão esperando esses órgãos. Agora, a dificuldade, que daí já é uma dificuldade sistêmica, uma dificuldade nacional, ela recai muitas vezes ainda, já melhorou muito nos últimos anos em relação a isso, mas ainda pode melhorar bastante na parte da logística mesmo. Às vezes a gente tem centros que não estão tão distantes, mas por uma dificuldade logística, pela qualidade das nossas estradas, ou pela falta, às vezes, de uma infraestrutura adequada para o transporte aéreo, né? Que o transporte aéreo tem que lembrar que não é só ter o avião ou ter o helicóptero, tem que ter onde esse avião e esse helicóptero vão pousar e decolar também, né? Então, isso ainda impacta no nosso desempenho do sistema de transplantes no Brasil, a parte logística mesmo. Agradecer ao Dr. Gabriel Gustavo Longo, que esteve com a gente aqui, trouxe uma série de esclarecimentos e a gente torce muito para que a gente possa avançar o quanto antes e melhorar, né, a nossa efetividade na doação de órgãos, que vai muito além da questão da própria conscientização. Obrigado, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço a oportunidade e reforçamos mais uma vez a importância de você, em vida, né, manifestar a sua vontade para os seus familiares, porque é isso que vai contar e que essa decisão, essa manifestação, essa afirmação pode realmente salvar muitas vidas.